Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entenda Genética. Você está no seu DNA, um programa que é voltado para que você se aproxime cada vez mais do seu domínio nas análises e interpretações de dados genéticos. Eu sou a Natácia e hoje a gente vai conversar sobre não é apertar botões. Como assim? Esse erro que nós temos aí enquanto geneticistas de populações, que a gente fica achando que é simplesmente ficar apertando o botão e que é tudo lindo, maravilhoso e vamos seguir o default e vai dar tudo certo. Isso não é verdade. Então a gente vai conversar sobre isso. Bom dia a todos, bom dia Rê, bom dia Ju e vamos lá, vamos mexer o doce, tá bom? Eu quero lembrar você então que nós estamos na semana de live de aquecimento do Domínio nas Análises POP, a semana do DNA POP, tá? Então isso vai acontecer do dia 11 a 15 de abril, compartilha aí com seus amigos, a gente vai colocar a mão na massa, vai mexer o doce, você vai sair com análises prontas e também com estratégias para que você aplique no seu trabalho. O negócio é mão na massa mesmo, então não deixe de participar. Olha, tem 8 meses que a gente não abre evento, então a gente começou agora e eu tô super empolgada com isso, porque eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave dentro das suas análises e interpretações. Mas vamos lá. Então, hoje a nossa conversa é: o seu domínio nas análises não é sobre apertar botões. Como assim, Natácia, você está doida? Não é sobre apertar botões? Não estou entendendo nada. Seguinte, gente, o que acontece? Quando você começa a fazer as suas análises em genética de populações, a gente tem um monte de programas que nós utilizamos, certo? Esses programas, eles vão desde a parte de preparação do seu dado até a parte de análise, com análise um pouco mais, digamos assim, que exigem mais, né? Análises mais elaboradas, como as análises que são feitas num programa chamado Lamar, que a gente vai conversar sobre isso, segura aí. E aí o que acontece? Muita gente vai no default do programa. E muita gente, pior do que isso, acredita que se eu sei apertar o play e se eu sei qual é o input, pronto, a minha vida está completamente resolvida. E não é assim, tá? Muitas vezes a gente acha que a gente tem um domínio na análise porque a gente sabe apertar o botãozinho do run, né? Que seria a execução. Mas pode ser que a gente não saiba. Por quê? Muitas vezes o run, o default, não cabe. Então, quando eu tô falando para você sobre execução de análises, né? Ou então, como a gente sempre fala, a gente fala run, né? Corrida, o que eu quero dizer com isso? O que é a corrida das análises? Então, nada mais é do que o passo que você tem que tomar. Então, são passos orquestrados que nós temos, mas que não necessariamente seguem o default do programa, tá? Então, toda vez que a gente vai falar aqui, então, tô falando, ó, você vai correr uma análise, a verdade, esse é um jargão que a gente usa na tradução, porque o certo seria executar uma análise, são esses passos orquestrados. Então, prepara o seu dado, colocar ele num formato adequado de input, porque não, input é um arquivo de entrada, então não é qualquer arquivo de entrada que vai corresponder àquele software ou programa que você está a usar. Então, você tem que ter isso em mente, tá? São esses passos orquestrados e que tem uma inteligência por trás. Então, as escolhas que você faz, a gente vai conversar sobre isso. Eu vou trazer para vocês aqui alguns programas, tá bom? Que a gente trabalha e que provavelmente, se você não fez esse erro, talvez alguém que você conheça fez, ou você pode, inclusive, alertar pessoas que estão começando agora, ou se você está começando agora, beleza? Então, o que seria esse default do programa? Muita gente fala assim, aperta o default do programa. Default é pré-definição. Então, o programa, ele já tem uma série de aspectos ali, parâmetros que estão pré-definidos, tá? Pré-definidos para você fazer a sua análise, beleza? E aí, o que acontece quando você tem essa pré-definição dentro da sua análise? Você vai correr e você vai ter um resultado, você vai executar e você vai ter ali o resultado da sua análise. Isso não necessariamente está correto. Eu não estou dizendo para você que toda vez que está o default vai dar ruim ou que está errado, não é isso. Mas não necessariamente está correto. Por quê? Porque a gente tem um embasamento teórico, tá? Para fazer escolhas assertivas. Esse embasamento teórico, ele parte de 2 princípios e eu quero que vocês tenham isso daí em mente, tá?
O primeiro princípio é o embasamento teórico. Como assim, Natácia? Por exemplo, suponhamos que você esteja fazendo aí uma análise com seus micros e aí você precisa inserir a taxa de mutação desses microsatélites na sua análise. Então, essa taxa de mutação, ela é essencial para que você tenha um bom resultado. Onde eu posso utilizar taxas de mutação dos microsatélites? Em análises, por exemplo, de simulação de cenário. Você pode simular um cenário e fazer testes. Que análise é essa, Natácia? Você está um pouco confusa. É o seguinte, você pode pensar em cenários que expliquem aquilo que você observa nos seus dados. Então, por exemplo, eu tenho um cenário que explicaria o que eu acredito que ocorreu aqui, que é de fluxo gênico intenso. Ou, alternativamente, é um fluxo gênico moderado. Então, eu tenho dois cenários. Você vai pegar esses cenários, a gente consegue traduzir isso, inserir em um programa que chama DIU-ABC, é um dos vários que a gente tem. Aí você vai fazer o teste para ver qual desses cenários aqui foi melhor, tá bom? Qual desses cenários aqui explicaria melhor os seus dados. Para você fazer isso, você tem que inserir essa taxa de mutação dos nucleotídeos, que varia, mas a gente tem aí 10 elevado a menos 5 geralmente. E aí o que acontece? Quando você insere isso, você consegue fazer a modelagem. Mas imagina só, se você coloca uma taxa de substituição que não é adequada. Aí, com tudo isso, por mais que você siga todos, digamos assim, os critérios, tudo certinho ali dentro, o modo de fazer certo, a forma de apertar os botões, você vai encontrar um resultado errado, tá? E o estratégico é o que a gente chama de modelagem. Pouca gente fala sobre isso, mas nós temos modelagem molecular dentro da nossa área. O que significa isso? Nós vamos fazer, a gente vai pegar os nossos dados moleculares, nós vamos executar as nossas análises, mas não necessariamente essas análises estarão prontas de primeira. A gente tem que fazer alguns ajustes para poder conseguir utilizar esses resultados. Um exemplo disso é o programa Structure, que é um programa utilizado para estimar grupos genéticos. Então, neste programa, é raro que você consiga acertar necessariamente de uma vez, e a gente vai conversar sobre isso. Eu vou mostrar para vocês exemplos de análises que não foram concordantes, e aí a gente tem estratégias que podem melhorar os nossos resultados, tá bom? Quando alguém falar para você, olha, usa o default, é só usar o default, corre, porque muito provavelmente você pode cair em alguma armadilha no sentido de não usar a estratégia que é adequada para o seu dado. E aí você pode pensar, mas como assim? E aí eu quero te contar que existe uma síndrome, eu tava tomando banho e pensei isso aí, falei, gente, isso é a síndrome da Cinderela. Como assim é a síndrome da Cinderela? Você tá ficando doida. Gente, é a síndrome da Cinderela pelo seguinte, tá? Quando a gente só aperta botões, eu tô querendo colocar o mesmo número de sapato em tudo quanto é tipo de dado. Você concorda comigo que a gente tem uma heterogeneidade, que nós temos diferenças nos tipos de dados, que nós temos diferenças nas histórias de cada espécie, né? Na história evolutiva de cada grupo taxonômico? Como é que a gente quer enfiar o mesmo sapato dentro do pé de cada tipo de dado molecular? Não tem cabimento, não tem condições de você fazer isso. Então, toda vez que você pensar em apertar o default do seu programa, ou simplesmente pegar, por exemplo, um arquivo de input de modelinho de alguém, depois eu quero contar uma história para vocês sobre isso, pense muito bem antes de fazer isso, porque de repente você pode simplesmente estar fazendo igual o pessoal lá da Cinderela. O príncipe sai pegando um sapato, enfiando no pé de cada um para ver em qual que cabe. E a gente não pode fazer isso. Eu não posso sair pegando para ver em qual cabe. Eu tenho que saber exatamente. Tem gente que calça 32, tem gente que calça 42, tem gente que calça 36. Então, cada dado vai ter um número, cada dado vai ter um sapato. E aí você precisa investigar isso certinho para que você consiga escolher acertadamente os parâmetros que você vai utilizar. Tanto na hora de montar o input, é por isso que eu falei que não é só sobre apertar botões, porque se você montar o input errado, a sua análise, se você apertar os botões todos certos, também vai dar errado, não vai dar certo. Então tenha isso em mente, para que você tenha um número adequado, você precisa conhecer o seu dado, você precisa conhecer as características do grupo que você está trabalhando
e principalmente também do tipo de marcador que você está trabalhando, né? Bom, lembrando novamente, se inscrevam aí na semana do DNA Pop, vai ser muito bom. E a gente tá aqui em live de aquecimento pra gente chegar totalmente preparado para fazer as nossas análises que nós teremos durante esse intensivão do evento que a gente tem aqui, tá chegando já no meio de abril. Beleza, então a gente conversou sobre essas questões aí do por que apertar botões, então, pode ser o maior erro que os pesquisadores em genética de populações cometem quando eles não têm consciência, não sabem o que estão fazendo. E agora eu quero conversar com você sobre um exemplo prático disso, tá? Sobre quando isso acontece, tá bom? Olha só, aqui a gente tem um resultado de uma análise. Essa análise aqui é uma análise de uma aluna minha lá do método DNA. E o que aconteceu? Esse aqui é um resultado que nós temos do programa Structure. Nós vamos utilizar o programa Structure dentro da semana do DNA Pop. O programa Structure, ele é utilizado para estimar grupos genéticos, certo? Aqui eu tenho 4 testes que ela fez. E esses 4 testes aqui que ela fez, na verdade, é o que a gente chama de modelagem, que eu havia conversado com vocês. Então, eu tenho essa primeira análise aqui e essa quarta análise aqui. E eu quero mostrar para vocês o que é essa questão da modelagem especificamente. Nesse primeiro teste que ela fez aqui, ó, quando ela utilizou esse programa, é que eu não quero que você fique atento, meu Deus, eu não sei analisar o programa, eu não sei como que eu vou colocar o input. Não, não é isso. A gente está conversando aqui sobre o erro de apertar botões sem a gente ter uma estratégia por trás. Depois a gente conversa sobre essa parte aqui do structure, tá? Durante a semana. Mas olha só. Aqui é o seguinte, nesse primeiro momento aqui, ela utilizou o default do programa. Quando a gente estima grupos genéticos, a gente espera em simulações encontrar o mesmo, digamos assim, uma convergência entre as análises, tá? Então, esse K aqui, que vai de 1 a 8, são os grupos genéticos que ela testou. Então, ela queria ver considerando um grupo genético, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qual melhor explicava a constituição genética do grupo que ela estava estudando, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho aqui, ó, 20/20, eu estou dizendo que nessas 20 simulações, 20 estimaram o mesmo valor de K igual a 1. Aí aqui, por exemplo, para um K igual a 2, nas 20 simulações, nós tivemos 20 identificações de K igual a 2. Uma boa análise, que a gente fala que tem convergência, sempre vai ter isso daqui, ó. Isso é o que a gente objetiva, tá? É assim, o que a gente corre atrás de fazer. Beleza, agora vamos olhar aqui só para esse K igual a 3. Nas 20 simulações que ela fez, nós tivemos diferenças aqui de proporção desse K, tá? Nos grupos genéticos que ela estimou. Então, nessa simulação, ela teve 14 simulações que foram concordantes, 4 que foram concordantes e 2 que foram concordantes. Quando a gente faz as nossas análises, a gente não quer encontrar isso daqui. Nós queremos que todas as nossas análises sejam concordantes. E é exatamente sobre isso que eu estava falando para vocês, sobre default, sobre apertar botões e sobre modelagem, porque isso daqui, quando ela gera o gráfico do structure, e o gráfico do structure é um gráficozinho assim, que tem os grupos genéticos estimados, então as constituições genéticas que nós temos nas populações que nós estamos estudando. Ela geraria esse gráfico e defenderia com esse gráfico e beleza. Só que ela tem que avaliar isso daqui, porque isso daqui está errado. Então, se ela simplesmente colocasse o default do programa, ela conseguiria ter o resultado super tranquilo, mas esse resultado não seria um resultado com suporte, entendeu? A gente precisa fazer, então, a modelagem desse dado, desse conjunto de dados. Então, olha só, aqui eu já vou para o segundo teste dela. E o que ela mudou especificamente nesse caso aqui foi o número de corrida, número de burn-in. E aí, quando ela faz essa modificação, então, por exemplo, que ela colocou 1000 corridas e aqui ela colocou 500.000 corridas.
Olha que interessante a gente avaliando aqui o K igual a 3. Ela já conseguiu, para esse K, uma convergência nas análises, ou seja, das 20 simulações, ele identificou 20 constituições distintas. Obviamente que aqui, ó, quando a gente olha o grupo de 6 a 8, a gente não teve isso. E é por isso que ela continuou fazendo, então, os testes dela. Ela continuou fazendo as análises dela aqui até que ela encontrasse um conjunto de parâmetros que respondesse aquilo que ela está buscando. No caso aqui para ela foi essa aqui o melhor teste. Gente, aí sobre isso, eu participei de uma banca recentemente que aconteceu o seguinte. O estudante em questão, ele já tinha defendido, tá? Desculpa, ele já tinha publicado o artigo dele em genética de populações, tinha feito a análise no Structure e estava publicado numa revista boa. E aí, o que aconteceu que tinha um erro nessa publicação? Quando a gente vai fazer análises, por exemplo, em alguns programas, como Structure, a gente tem um número mínimo de interações, de repetições, em que aquele dado, aquele resultado se torna confiável. Lá nesse artigo, essa pessoa tinha colocado 4 repetições, tá? Mas, especificamente aqui para esse programa, a gente precisa de, no mínimo, 10. Isso aqui não sou eu que estou falando, tá? Foram os desenvolvedores do programa que colocaram isso e também outros artigos de revisão. Então, quando eu falo que a gente também tem que tomar cuidado com o artigo publicado, é porque algumas vezes a gente consegue encontrar erros ali. Não é porque foi publicado que não tem erro lá dentro, entende? Então, é que a análise em si, a execução em si foi errada? Cara, não foi errada. Os parâmetros utilizados foram apropriados, ele conseguiu gerar aquele gráfico lá com os grupos genéticos, mas perceba, não estava correto, porque não seguiu o que tinha que fazer. Então, é isso que eu tô falando para vocês. Se você quer ter o domínio nas análises e interpretações de dados genéticos, os detalhes importam. Para você chegar mais perto disso, você tem que saber o porquê que você está fazendo essa escolha. E aí entra por que eu digo para vocês que eu particularmente não gosto de fazer a terceirização dos dados. Como assim, Natácia? Porque o que acontece? Algumas vezes a gente pega e passa o nosso dado para uma pessoa analisar, certo? E aí, colaboração é diferente de terceirização. Uma coisa é quando você está colaborando com alguém e essa pessoa tem um skill, uma habilidade e ela desenvolve isso com você. Outra coisa é quando você não tem noção de como começar, não sabe o que fazer e aí pega esse dado, entrega para a pessoa. E aí pode ser que lá na frente dê problema. Isso aconteceu com uma amiga de um estudante nosso lá do curso Método DNA. Ela pegou o dado dela, passou para uma pessoa analisar, confiou que aquela análise estaria correta. Na hora da defesa, a banca foi questionar, né? Por que você usou esse parâmetro? Por que você utilizou esse programa? E a pessoa simplesmente não sabia responder. Aí, não tem como você parar lá na banca e falar, vem cá, eu comprei esse serviço aqui, eu quero que você responda para mim. Não tem. É você que vai responder sobre as suas escolhas. Então, eu sempre aconselho fortemente que você tenha pelo menos uma base sobre o que você está fazendo, tá? Você tem que entender, e não é difícil. É só você saber que default não necessariamente vai responder o que você precisa, tá? É que você tem que ter uma estrutura de arquivo de entrada, é que você tem que saber até onde o seu dado pode responder para você ou não. Por exemplo, quando a gente trabalha com os microsatélites também, pode ser que você vá fazer algum tipo de análise que não comporte aquele número de marcadores. Por exemplo, tem uma análise lá no Arlequim, o Arlequim é um programa que nós utilizamos para estimular, fazer análises de diversidade genética, em genética de populações, genômica, filogeografia, enfim. Mas lá, especificamente, tem uma análise que a gente chama de M-Ratio, que é uma análise para que a gente avalie o bottleneck. Se você tiver menos de 25 indivíduos e for fazer esta análise, o seu resultado não é confiável. E os autores, eles colocam isso. Menos de 25 indivíduos não é adequado que você utilize o M-Ratio. Então, se você pegar lá o seu arquivo de entrada, os seus genótipos, né? Pegar esses genótipos ali,
rodar dentro do Arlequim, fazer essa análise para verificar se você tem presença de bottleneck, ou seja, gargalo de garrafa. E quando eu tô falando aqui em gargalo de garrafa, você tinha uma população maior, passou por um evento drástico e houve uma redução nesse tamanho populacional. Você vai rodar, você vai apertar o run, mas você não vai ter um resultado confiável. Entendeu por que não é só apertar botões? Eu acho que vocês estão começando a entender que as coisas são um pouquinho mais profundas, um pouquinho mais, digamos assim, vai além simplesmente daquela ideia que a gente teve de que, eu deixo ali, depois eu descubro algum tutorial e só vou apertando play. Não é só isso, tá? Então, isso daí já é um problema muito sério se você vai submeter um artigo científico. Eu passei por uma experiência também, que foi quando eu fui submeter um artigo, acho que tem uns 2 anos. Eu tive um problema muito sério, por quê? O que aconteceu? Eu fiquei louca achando que eu tinha que colocar todas as análises do planeta Terra ali dentro. E eu saí apertando botões igual uma louca, coloquei um monte de análises lá dentro e coloquei inclusive análises que não eram adequadas para o meu N amostral e também para o número de microsatélites que eu tinha. Então, isso também é outra limitação. Você até pode saber fazer análise, mas você sabe qual é a quantidade de micros que aquela determinada análise aceita? Será que é sempre 10 o valor igual todo mundo fala? Né? Muita gente fala assim, 10 microsatélites é o suficiente para qualquer análise. Será? Será que menos não pode ser utilizado? Essa parte que eu falei para vocês, né, do bottleneck, da análise de bottleneck, tem um programa que chama bottleneck. E lá dentro a gente pode fazer essa estimativa de identificar se você teve redução populacional. E lá a gente tem 3 estatísticas. E uma estatística que tem lá dentro, ela é adequada para quando você tem poucos marcadores moleculares, né, poucos microsatélites com baixa taxa de substituição nucleotídica, ou seja, com polimorfismo pequenininho, e com N amostral menor. Então, olha só, isso significa que quem tem pouco microsatélite está com um trabalho que não vai ter dados legais ou não vai conseguir publicar numa revista massa? Não. É que você tem que saber o que você tem e o que você consegue responder com aquilo que você tem. Quando você tem isso, é libertador, porque você sabe andar, você sabe ter autonomia, você sabe escolher aquilo e você sabe explorar o que você tem. Então, quando eu submeti esse artigo, com um monte de análises lá, eu recebi uma crítica muito séria do revisor. Ele falou, olha, por que você colocou esse tanto de análise aqui no seu trabalho? Eu pensei, porque quanto mais análises eu colocar, quanto mais concordância eu tiver, mais robusto o meu trabalho está, né? Então, eu tinha poucos locos microsatélites e eu pensei, vou tacar análise, porque assim eu vou compensar a quantidade de microsatélites que eu tenho e também compensar a quantidade de indivíduos que eu tenho nas minhas populações, porque eu tinha bem pouquinho indivíduo genotipado. Mas o que aconteceu? Aconteceu que eu recebi uma crítica. E não foi só de um, foi de vários revisores. E eles disseram, olha, Natácia, vai contar uma história aqui dentro e você vai colocar as análises que respondem às suas perguntas e as análises que os seus dados conseguem responder pra gente. Não vai ficar colocando, é redundante, fica complicado pro leitor. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente trabalha com genótipos, né, com os micros, geralmente a gente sempre gosta de colocar uma PCA lá, né, e análise de coordenadas principais e o structure. Esses revisores, e isso assim, foram 4, disseram, olha, para que você vai colocar uma PCA e uma análise de grupo genético? Se você está falando mais ou menos a mesma coisa. Então, às vezes, gente, menos é mais. Por isso que eu tô falando que não é só saber, não é só apertar botões, é você também fazer escolhas assertivas. Assertivas. E sobre isso, quero conversar com vocês aqui trazendo outro exemplo de um programa que chama Lamarck. Alguém aqui já ouviu falar do programa Lamarck? Depois coloca aqui para mim se vocês já escutaram falar sobre o Lamarck, sobre o que ele faz, se vocês gostariam que a gente conversasse também sobre esse programa. Vou hidratar. Vocês também hidratem aí. Porque é um programa bem legal. Esse programa, basicamente, o que ele faz é descrever a história populacional. Como assim, Natácia? História demográfica populacional. Você pode estimar o número de migrantes deste programa. Isso é muito legal para quem trabalha com genética de populações, estimar o número de migrantes. Ju, então vamos lá.
Esse programa, gente, isso daí já é um programa que é para análises mais refinadas. Cara, ele demora, às vezes pode demorar até 3 meses para gerar a análise. Então, deixa eu explicar rapidinho aqui para vocês, tá? Eu acho que é bem legal que vocês coloquem Lamarck dentro das análises. Por quê? O Lamarck, ele é um programa que ele estimula o número de imigrantes. Então, pensa, se você tem lá, sei lá, 4 populações, e aí você verifica que não tem diferença genética entre essas populações. Quando a gente não tem diferenciação genética entre as populações, pode ser que tenha fluxo gênico, tá? Ocorrendo entre elas, porque não tem diferença. Mas, quantos migrantes que tem entre essas populações? Será que realmente tem esse fluxo gênico? O Lamarck é um programa que vai te responder isso. O Lamarck, ele estima o número de imigrantes que você tem entre uma população e outra. Não é uma coisa maravilhosa? Isso, Alane, o BIST, ele realmente faz a análise demográfica, ele faz no sentido também de a gente ver se as populações estão expandindo ou retraindo, e seria a análise de skyline plot. Mas, ou então você pode também fazer a divergência das linhagens e tudo mais. Mas ele não calcula o número de imigrantes entre essas populações. O legal do programa Lamarck é que ele calcula o número de imigrantes. Eu não sei se vocês tiveram noção aqui, conversando sobre isso, de qual impacto pode trazer dentro das suas análises você colocar esse número de imigrantes. Ele também estima um parâmetro que a gente chama de G, tá? Esse G é um parâmetro de crescimento populacional ou não. Ele indica se as suas populações estão em retração ou estão em expansão. Mas o que eu acho bem bacana do Lamarck mesmo é a possibilidade de você calcular esse número de imigrantes, porque imagina só, a gente pode associar isso com um monte de análise. Você pode verificar se tem migrantes e olhar para o seu grupo genético estimado lá no Structure ou no programa BAPS. Esses dois programas, eles estimam os grupos genéticos. Então, se a gente tem vários grupos genéticos que não estão isolados e a gente encontra que tem migrantes, pensa que coisa bacana. Nossa, fica muito, muito, assim... Ai, fica top, gente. Eu realmente acho muito legal. Mas, como tudo tem um mas, né? Como tudo tem um mas, obviamente... Essa análise, gente, não é só simplesmente você apertar o default. A verdade é que se você apertar o default, muito provavelmente você não vai conseguir encontrar a assertividade dela. O que acontece? Aqui eu coloquei um print para vocês dessa análise aqui, tá? Isso aqui é o resultado dela, não é o número de imigrantes nem nada. O que acontece? Quando a gente utiliza esses programas de simulação, a gente tem que ver se essas análises foram confiáveis. E a gente verifica se essas análises foram confiáveis num programa que chama Tracer, tá? Então, BIST, Lamarck, tudo isso a gente importa um arquivo de saída para dentro deste programa e aí a gente consegue verificar se essas análises foram confiáveis ou não. Então, ó, novamente, é apertar botões? Porque se vocês forem lá no Lamarck, vocês vão colocar Enter, 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 Enter e vão conseguir gerar uma análise. O fato de você conseguir gerar essa análise não implica que essa análise esteja correta, porque quando você faz essa análise lá, você tem que olhar esse valorzinho aqui, ó, que é o ESS. Esse valorzinho de ESS, ele tem que ter um valor de simulação superior a 200. Coloquei um exemplo aqui para vocês de um print, tá? De como a gente olha isso aqui dentro do programa. Isso aqui é o resultado do Lamarck, que eu abri dentro do Tracer. E aqui eu tenho 3 parâmetros. Esse parâmetro G que eu tinha falado, que é um parâmetro de expansão, crescimento, enfim, para você avaliar se essas populações estão em tamanho constante, o que está acontecendo entre elas. Tá, beleza, ele tá 500, ó. Então, isso aqui tá superior a 200. Porém, esse outro aqui que eu rabisquei em cima e vocês não vão conseguir olhar, ele tem um valor negativo, tá? Com valor mais ou menos de 50, então não é um valor legal. E aqui 197. O que acontece com a galera? Eles pegam, fazem essa análise, não olha isso aqui, manda publicar e leva pau na hora de submeter um artigo. Às vezes, eu vou ser bem honesta, até passa na defesa, porque geralmente as pessoas não têm domínio sobre esse programa. E eu estimulo muito tanto os meus alunos do curso, quanto vocês aqui do Entenda Genética, a realmente darem esse passo adiante e aprofundar as suas análises. Inclusive, é interessante até para quem, tipo, eu não tenho dado genético agora para analisar, socorro, não tô com dinheiro, não tem coisa no lab.
recurso. O que eu vou fazer? Você pode pegar um artigo com genótipos, com os microsatélites, um artigo desses um pouco mais antigos que o pessoal não... Na verdade, até agora, a gente pode olhar. Raramente você vai ver uma análise com Lamarck, com esses programas que são um pouco mais refinados, tá? Então, você pode pegar esses dados de genótipos, fazer novas perguntas, obviamente, e reanalisar esses dados com esse tipo de abordagem que eu tô falando aqui para vocês, utilizando esse programa. E aí você vai ter uma coisa assim, ó, show de bola. Mas, novamente, quem só aperta botões está muito longe de ter o domínio nas análises. Porque, cara, apertar o Run é muito fácil. Se eu abrir aqui o programa com vocês agora, eu vou até fazer isso. Vocês vão ver, tanto que é de boa. Esse é o programa que eu printei aqui para vocês na nossa aula. Então, ó, esse aqui é o Tracer. Eu venho aqui, venho em mais. Aí eu posso selecionar aqui a análise que eu fiz. Nesse caso, eu fiz 4 simulações. Vou selecionar uma qualquer aqui. Importei. Aqui está o resultado. Eu apertei botões. E aí? Eu tenho domínio nas análises? Tipo assim, o fato de eu apertar botões aqui, e aí? Sinceramente, não me diz nada. Eu olho aqui para esses números, e aí? O que cada um desses números significam? O que eu tenho que fazer? Entende quando eu falo para você que não é só isso, sabe? Você tem que realmente, se você quer o DNA, você tem que se aprofundar. E não é difícil fazer isso, se você tiver uma orientação adequada, igual eu tô falando aqui já para você. Cara, olha aqui o programa, faz assim, assim, assado. A gente já conversou aqui sobre vários assuntos do Structure, desse Lamarck, tá? Então, perceba, aqui eu já ensinei você a mexer no Tracer. Abre o Tracer, vem aqui no maisinho, importa o arquivo.log. Alguém domina o Tracer aqui? Não. Então, não é só apertar botões, tá? Quero conversar com vocês também sobre esse programa. Uma coisa que eu achei muito interessante também, trazendo aqui para vocês uma história de um aluno meu. O que ele fez, esse estudante? Ele queria fazer uma análise de migração. Só que essa análise aqui, ela demora muito tempo mesmo, tá? Mas a gente tem o número de imigrantes dentro dela, o que é excelente, só que demora. Outra coisa sobre apertar botões, às vezes a pessoa fala assim, usa o default, aí você, além de fazer o negócio errado, não sabe que demora 3 meses para fazer. Aí vem um trem de expectativa versus realidade, né? Aí a gente pode se ferrar lá na frente porque você achou que era uma coisa, a pessoa falou que era só apertar o botão e dar o play, e aí não é, aí você tem que repetir as análises e perde muito mais tempo. Então, o que acontece? Ele queria fazer isso. Tem outros programas que estimam pra gente se há a possibilidade de ter imigrantes ou não, tá? Por exemplo, GenClass faz isso, o próprio Arlequim faz isso. São programas que utilizam os dados com os microsatélites, beleza? Só que aí, na cabeça dele, ele poderia verificar se o número de imigrantes que tinha ali dentro. Porque, afinal de contas, a análise desses programas era sobre migrantes. Só que esses programas que eu estou falando, GenClass, ele daria pra gente a probabilidade de ter migrantes ou não. E a probabilidade de ter migrantes ou não é diferente da estimativa do número de migrantes, percebe? Uma coisa é eu falar assim, tem migrante. Outra coisa é eu falar o número de imigrantes, porque com o número de imigrantes, a gente consegue, por exemplo, verificar a intensidade de fluxo gênico. Se eu tenho muito migrantes, muito migrantes, eu posso dizer que o fluxo gênico é mais intenso. Se eu tenho pouco migrante, o fluxo gênico é mais fraco, né? Então, eu tenho menos homogeneização de alelos entre as nossas populações. Entende? Então, a gente também, sabendo, entre aspas, aqui, apertar botões, que é aquela parte que eu comecei falando para vocês, que tem que saber o fundamento, é porque com o fundamento eu verifico se essa análise ela é adequada para mim ou não. Então, alguém tinha falado e ele pensou que era, mas não era, entendeu? Então, fica ligado nisso, tá? Outra coisa que é interessante que vocês saibam. Por que quando a gente fica só no apertar botões, a gente pode se ferrar muito? Porque às vezes a gente tem funcionalidades que podem nos auxiliar e a gente nem sabe disso. Vou trazer um exemplo para vocês aqui do Arlequim, que é um programa que eu acho que todo mundo aqui, se não usou, vai usar. Novamente o Arlequim aqui na parada, porque realmente é um programa que é bem interessante quando se trata da estimativa e do estudo em genética de populações, estimativa da diversidade genética e tudo mais.
que acontece, gente? O Arlequim é um programa que deve ter bem, sei lá, uns 10 anos. O bicho é bem antigo mesmo. Acho que mais que isso. Nossa, com certeza mais que isso. Ai, lembrei da minha graduação. Já tem mais de 10 anos que eu formei. Ui! Ele é de 2005, Brasil. Ai, meu Deus, muito mais. Muito mais mesmo. Até fiquei vermelha. O tempo passa e a gente nem percebe, né? Enfim, ele é um programa, sim, bem antiguinho. E aí o pessoal sempre roda nos laboratórios, tá? Ou seja, quando eu falo aqui rodar, eu estou dizendo executar a análise. Rodar é o jargão que nós utilizamos aqui. E aí, gente, foram feitas modificações nesse programa, mas o arquivo de entrada em si é o mesmo. Só que esse programa, ele gera gráficos pelo R. Alguém aqui já usou o Arlequim? Vocês já utilizaram o Arlequim? Tem familiaridade com o Arlequim? E se você já utilizou, vocês sabiam que ele gera o gráfico no R diretamente? Então, esse gráfico aqui que eu tô mostrando para vocês, ó, é um gráfico feito no Arlequim. Quando você associa o R no Arlequim, você consegue gerar isso daqui. Até na semana do DNA passado, uma pessoa veio conversar comigo, né, e falou que ficou impressionada, porque não sabia que gerava gráfico, e no laboratório deles todo mundo usava o Arlequim por muito tempo, e ninguém sabia disso, tipo assim, anos e anos, porque um ia passando para o outro. Ó, a Ju está usando o Arlequim. Ju, você sabia dessa questão dos gráficos aí que ele gera? Então, você consegue gerar automaticamente. Aí você pode gerar esse aqui que eu tô mostrando para vocês. Por que ele é legal? Ele é um gráfico que mostra se tem diferenciação entre os pares de população. Aí, Leide, olha que legal. A Leide tá falando que também não é legal, mas você vai aprender agora. Que nunca gerou o gráfico. A gente tem, gente, ó, o FST para par. O que é o FST para par? Só para colocar todo mundo na mesma página. É a diferenciação entre pares de população. Então, eu vou pegar duas populações e vou olhar cada duas a duas e verificar se eu tenho diferença genética entre elas. Exemplo aqui, eu tenho, por exemplo, a população E comparada com a população A. Estou circulando aqui para vocês, tá? Então, eu vou verificar se eu tenho uma estrutura, uma diferenciação genética entre essas duas populações. Isso é muito legal para você identificar se ali a gente tem fluxo gênico ou não. Porque quando a gente pega o FST geral, cara, a gente pega o FST geral, a gente tem uma noção do que está acontecendo entre todas as populações. Mas quando você pega o FST para a par, é como se você desse um zoom ali e aí você consegue discutir melhor os seus dados. Isso daqui sai lá no arquivo de saída do Arlequim, tá? Se você digitar no arquivo de saída pairwise FST, tem lá. Então, a gente consegue associar com o R, você vai dar o run e automaticamente vai sair isso aqui para você. Olha que bonitinho que fica. O que significa isso aqui? Quanto mais intenso é esse azul, maior é a diferenciação genética entre as nossas populações. Então, no meu caso aqui, eu não tinha muita diferenciação genética, porque não basta só você olhar azul, não. Outra coisa de apertar botões. A gente pensa mais intenso, mais diferenciado. Minhas populações estão diferenciadas. Que maravilha! Não, senhor. Olha só, tem que olhar aqui, ó, essa reguinha e identificar. Então, o meu é bem pequenininho, tá? Mas aí você olha essa régua aqui do lado e a cor, e aí você consegue identificar se as populações estão diferenciadas ou não. Dentro aqui do nosso curso, dentro do Entenda Genética, a gente tem aulas ensinando a fazer sobre isso. Olha as aulas maiores, tá? Coloca lá, Arlequim que vocês vão encontrar. Mas o que você tem que fazer é colocar o R dentro do Arlequim, aí você vai dar play, run, e aí quando você der run, ele vai gerar isso aqui dentro de uma pastinha junto com seus resultados. Ele faz isso para grupos genéticos, ele faz isso também para os seus valores de diversidade, e aí você já sai com um gráficozinho prontinho para você colocar dentro da sua publicação. Por que eu tô falando de novo? Se você só aperta botões, você está longe do seu domínio nas análises em genética de populações. Porque olha isso daqui, as pessoas vão fazendo, é um programa que já é bem estabelecido, eu gosto muito dele, mas novas funcionalidades vão surgindo, só que como a gente vai passando isso no laboratório de pessoa para pessoa, as pessoas acabam não revisitando, e aí você perde muito, porque você pode explorar o seu resultado de uma maneira muito mais sofisticada e tá perdendo. Então, vamos dizer assim, você tá deixando de explorar, você tá deixando de maximizar o que você pode fazer com a sua pesquisa científica.
Bom, nesse momento eu acredito que você, de tanto eu ficar martelando aí na cabeça, já entendeu que não é sobre apertar botões. O domínio nas análises, a sua autonomia, a sua tranquilidade, a sua maneira de interpretar os seus resultados a contento não está resumida em apertar botões. E com certeza esse é um dos maiores erros que um pesquisador em genética de populações, uma pesquisadora pode ter. Aqui trouxe para vocês vários exemplos sobre isso, tá? Pensa bem, a parte do structure que foi publicada, a questão de a gente simplesmente dar o play e estimar grupos genéticos, a própria modelagem que a gente tem que ter, aquela parte que eu falei de simulação de cenários. Então, a gente consegue fazer simulação de cenários com os nossos dados microsatélites. Eu elenco os cenários que eu acho que explica ali a história que eu estou avaliando, utilizo um programa, pode ser o DYABC. E aí, o que que acontece? Muitas publicações agora, em genética de populações, têm feito isso, porque você explora muito melhor o seu dado. Pensa, você pode pensar em cenário que explica ele, e aí você fala, nossa, esse cenário aqui melhor explica os meus dados, e ó, dá-lhe discussão em cima. Só que esses cenários têm uma probabilidade. Então, o programa ele te dá, ó, tem, sei lá, 90% desse cenário ser o que melhor explica os seus dados, ou 30%. O que que o pessoal tem feito? Só roda a análise. Eu vi isso, não foi só em um artigo não, viu? Foram em vários. Só roda a análise lá e começa a discutir, tipo assim, o cenário que foi o melhor, que foi selecionado ali, entre aspas, no programa, começa a ser a base da discussão do trabalho. Aí quando você olha lá no apêndice do artigo, no suplemento, você olha que a probabilidade que a pessoa encontrou foi, por exemplo, de 50%. Gente, 50%, vocês acham que 50% é a probabilidade de alguma coisa para você discutir todo um trabalho, toda a hipótese de história demográfica em cima de 50%? Não é. Só que o que as pessoas fazem? Elas pegam aquela porcentagem que foi a maior, o cenário que teve a maior porcentagem e já incluem nas suas análises, achando que estão fazendo um sucesso. E não estão, está errado. E aqui ninguém vai errar isso. Ninguém vai errar isso porque vocês vão ter a capacidade crítica de vencer essa corrida. E eu tenho certeza que agora você já entendeu que não é só sobre apertar botões, que o negócio é muito mais embaixo, que você precisa ter a sua autonomia embasada nos conceitos, embasadas também nas estratégias e modelar as suas análises. Então, quero agradecer a todos pela presença aqui no nossa live de aquecimento da semana. Se inscreva, não deixa de se inscrever, vai ser muito legal. Eu quero todo mundo lá, ninguém solta a mão de ninguém. A gente vai ter modelo de input, a gente vai aprender a fazer análise no structure, vocês vão aprender a fazer aquela simulação que eu mostrei ali para vocês, para que vocês tenham um trabalho de qualidade, que não precisa passar por ansiedade, que tenha defesa super tranquila se for uma defesa, um relatório, ou se simplesmente for submissão, simplesmente entre aspas, né? Se for simulação de um artigo, se for orientação de um aluno, não importa, você vai fazer isso e você vai ter sucesso, porque você vai ter escolhido tudo muito certinho, tá bom?